o torcedor palmeirense está um pouco apreensivo por essa história do Abel. Então, tem duas informações. Tem nota aqui no All Sport. Clube do Catar faz oferta da vida, abre aspas, fecha aspas, por Abel. Palmeiras desconhece. Al Sadd, Clube do Catar, ofereceu a proposta da vida para tirar Abel Ferreira do Palmeiras. Informação do jornal espanhol Sport. Segundo a publicação do Diário, o clube Qatari quer transformar o Abel Ferreira no técnico mais bem pago do mundo, superando os salários de Simeone, Guardiola, Klopp e Mourinho. Vai com calma. Meu caro Danilo Lavieri, vamos lá. É isso mesmo? Não é isso mesmo? O Abel está seguro no Palmeiras? Qual é a situação? Primeiro de tudo, que baita empresário que tem o Abel Ferreira, conseguir Nossa fazer Senhora. o cara, 3 anos depois, ser mais bem pago que o Ancelotti, Klopp, Mourinho, Guardiola. Meu Deus do céu, baita empresário. Mas, bom, vamos lá, com as informações. Bom, essa informação saiu primeiro no Jornal Sport, da Espanha. A gente lembra, o Abel é português e o empresário dele também é português. O Palmeiras desconhece essa proposta, não sabe dessa proposta, até porque, se isso for acontecer, vai ser feito pela multa. E aí, na multa, você não precisa fazer proposta, você vai e paga a multa de 3 milhões de euros pelo contrato do Abel Ferreira. E aí é simples, ele simplesmente avisa o Palmeiras que vai pagar e sai. Mas o Palmeiras desconhece e o Abel Ferreira, por meio das pessoas mais próximas dele e tudo mais, ele diz que por enquanto não quer saber de nada disso, que não está ouvindo nada, que quer ficar no Palmeiras até o final do Brasileirão, que está concentrado na reta final. E em retrospectiva, digamos assim, a gente vai lembrar, o Abel já falou mais de uma vez que não gosta de quebrar contrato, que na época que ele saiu do PAOK, ele saiu porque o clube também estava querendo que ele saísse, que ele gosta de terminar o acordo dele até o final, e o acordo dele com o Palmeiras é até 2024. O Palmeiras, isso faz uns 20 dias já, e eu atualizei hoje de novo, o papo é o mesmo, a confiança de que ele vai continuar é a mesma. Primeiro porque o Palmeiras confia no que o próprio Abel diz em relação a não quebrar os contratos. Segundo, porque o Abel já participa das renovações, do planejamento para 2024, indicou o Aníbal Moreno e continua indicando outros jogadores e conversa com o Anderson Basso, com a Leila Pereira diariamente aí sobre o planejamento para 2024 e em nenhum momento deu a entender que sairia. O que o Palmeiras já entendeu é que vai ser difícil ele renovar para 2027, que é o desejo da Leila. Isso está claro, isso a Leila já fala, o Anderson já sabe que ele que o Abel está insatisfeito com o calendário do futebol brasileiro e todas aquelas coisas que a gente já ouviu ele falar. Mas até o término de 2024, o Palmeiras segue absolutamente tranquilo e que o Abel vai manter a palavra e de que o Abel continua no planejamento do Palmeiras para 2024. Agora, pensando aqui pelo lado do Abel, né, Tirone e Arnaldo, daqui a pouco o Júlio volta, o Abel vai pelo menos poder curtir um calendário bem tranquilinho se ele fosse para o Catar, né? Um jogo a cada 15 dias. Eu não lembro, tem o GP de Doha ainda, ele vai poder ir para a Fórmula 1 lá também? Não sei como vai ser. Tem isso, só joga de noite, tem o Ramadã, tem várias coisas. Vamos ver se o Júlio já está a Tirone. posto. Agora Aí, sim. Estamos ouvindo. aí, Olha lá, ó. tem até o positivinho online aí. Santa Aí, ó. Muito bem, tecnologia, Júlio. hein? Você quer dar a sua manchete? A gente já começou a falar do Abel aqui. Não, eu tava ouvindo vocês, é vocês que não estavam me ouvindo, mas eu tava ouvindo vocês. É a tecnologia, né? Às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. E na minha manchete, em cima do time que o Arnaldo falou, do Botafogo, eu não sei não, mas o Diego Costa tava jogando mais do que o Tiquinho, hein? Falaremos Rapaz. sobre isso também. A gente estava falando sobre o Botafogo e também sobre o Flamengo, que joga um pouquinho mais tarde contra o Bragantino. A gente estava falando aqui do Abel, proposta super irrecusável, maior salário do mundo e tudo mais. Tem duas atualizações aqui. Uma do André Hernan, aqui no blog Mercado da Bola, dizendo assim: o Abel decide não negociar com nenhum clube até o fim do Brasileirão. Então ele vai esperar aí a definição do Brasileirão. O Palmeiras está lutando pelo título, com boa chance de ser campeão de novo, e ele tomou a decisão de não falar. E o PVC posta também no seu blog aqui: Abel Ferreira fica e Arthur vai para o Zenit. É o mais provável. Segundo o PVC, no blog dele tem essa história do Arthur, que acabou de chegar, e ir para o Zenit. Enfim, fim de ano meio agitado no Flamengo, Júlio.
No Flamengo não, no No Palmeiras. Palmeiras. Assim, para mim seria um erro tremendo do Abel se ele saísse para ir para o Catar, hein? Porque eu acho que, assim, uma coisa é você. Primeiro, eu não costumo opinar muito com o bolso dos outros, mas algum tipo de cenário a gente conhece da vida do Abel, certo? Ele ganha bastante dinheiro. A gente sabe que jogadores, treinadores, eles gastam bastante também. Moram em casas muito grandes, compram coisas muito boas e tal. Mas o jogador ainda tem esse detalhe de ter uma carreira curta e você não sabe se o jogador, ao final, sustenta muita gente, né? A gente não sabe se ao final da carreira do jogador ele vai virar alguma coisa ou acabou, fechou a torneira, né? Um técnico como o Abel Ferreira, por exemplo, no Brasil, ele tem mercado até o fim da vida. Ele pode ficar mais 40 anos trabalhando no Brasil. O cara já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro. Se ele sair do Palmeiras, ele vai pro Flamengo. Se ele sair do Flamengo, ele vai para não sei o quê. Se ele sair do outro, ele vai pro outro. Se ele sair do outro, vai pro outro. Ele pode ficar uns 30 anos, sabe? Tá cheio de gente que tá 40 anos enganando. Imagina o Abel que não tá enganando, que é bom de fato. Então, assim, ele não vai ter problema de dinheiro na vida dele. Tudo bem, você pode ir pro Catar ganhar uma grana absurda, um cavalo selado. Mas essa grana, talvez um pouco menos absurda comparada com o Catar, mas ainda assim absurda comparado com o que o resto do mundo ganha, ela vai continuar pingando pro Abel. E aí eu acho que uma coisa é ir para a Arábia Saudita, em que é uma liga que resolveu contratar um monte de jogador bom, um monte de técnico bom, e que vai ficar aí pelo menos por mais 12 anos. A Copa é em 34, né? Até o ano seguinte. Pelo menos mais 12 anos, a Liga Saudita vai continuar. Ela passou a ser uma liga como qualquer uma das outras europeias. A do Catar, gente, a do Catar não é nada. A Liga do Catar é um nada. Então, para mim, não tem o menor cabimento o Abel ir para a Liga do Catar. Muito bem. O Arnaldo, é a reta final de campeonato. O Palmeiras está de olho nos jogos de hoje. Tem essa história do Abel e tem o Arthur. Bateu e pode sair já para o Zenit. Bom, são coisas bem diferentes, né? Mas acho que elas têm alguma convergência quando a gente vê a importância do Abel para o Palmeiras, as grandes virtudes do Abel como técnico do Palmeiras e também as eventuais limitações do Abel como técnico do Palmeiras. E acho que o Arthur pode ser colocado nessa conta de como o Abel é um excelente técnico e não exatamente um excelente selecionador de jogadores. Eu chego lá. Sobre o mercado que o Júlio falou, eu concordo com o mercado brasileiro e tal, e talvez eventualmente sair do mercado brasileiro seria para ir para um lugar com um desafio esportivo maior, que o Abel é muito jovem, mas aconteceu uma coisa recente com um treinador muito importante na América do Sul, similar à importância do Abel, que me chama um pouco de atenção, que é o Marcelo Gallardo. Depois do trabalho no River Plate, jovem como o Abel, baita trabalho, absurdo, sensacional. Ficar esperando um convite, de fato, de algum clube minimamente consistente da Europa e se conformarem de treinar um time do Sauditão. Tudo bem, como o Júlio falou, tem a Liga Saudita, hoje reúne não só grandes jogadores, como também grandes treinadores. É um pouco diferente da questão do Catar. Mas o Galhardo chegou lá e aceitou. Vai para o Al-Ittihad. Isso que me comprova? Que o sucesso do trabalho de um treinador na América do Sul, na Argentina, no Brasil, ele é um sucesso local, né? Ele é um sucesso restrito e que o grande mercado europeu dificilmente enxerga, né? Dificilmente valoriza, por mais que eles sejam bons. O Abel talvez tenha uma grande vantagem sobre o Gallardo. Ele é europeu, como diz ele mesmo. Toda entrevista ele faz questão de dizer, né? Eu sou europeu. De fato, você é europeu, Abel. Tem uma carreira lá mínima em Portugal e na Grécia. O Gallardo não tem nada fora da Argentina. Mas, de qualquer forma, não é talvez pelo retumbante sucesso dele no futebol brasileiro que ele vai conseguir esportivamente um grande desafio na Europa, esse trampolim direto. Talvez não consiga mesmo. Então, só projetando o que o Danilo falou também, para talvez depois de 24. Não estou falando ele para agora, para depois
de 24, quando encerra o contrato dele no Palmeiras. Sobre esse negócio do Arthur, Tironi, é um dos asteriscos do clube que trabalha melhor no país nos últimos anos, o Palmeiras. É um clube que trabalha melhor de forma diretiva, de comissão técnica, mas não trabalha só com coisas boas, com acertos. Não. O Arthur é um grande case do Palmeiras. É um jogador da base que foi negociado com o Bragantino depois de fazer um grande ano no Bahia e não ter sido aproveitado quando voltou do empréstimo. E o cara foi recontratado por uma grana maior, por uma exigência do Abel nessa temporada. E quando chegou, foi considerado pelo próprio Abel como uma solução dos problemas do Palmeiras. Um jogador que solucionava diversos... Era o substituto do Scarpa, que o Palmeiras não tinha conseguido o ano todo. Fez falta na Copa do Brasil contra o São Paulo, foi muito falado isso. E, de repente, cara, não consegue jogar... não consegue ser mais importante que os garotos que estão vindo da base. Virou um problema, entre aspas. E abrir mão do Arthur depois de recontratá-lo também mostra que o Palmeiras não apenas acerta, como qualquer clube ele erra, e o Abel também erra. Quando eu falo da questão do selecionador, de fato, o Palmeiras, das contratações indicadas pelo Abel, o índice de acerto é menor do que 50%, se você for espremer bem. Agora, quem está lá normalmente, ele melhora, tal, mas não vem acontecendo isso nos últimos tempos, são poucos jogadores que o Palmeiras contrata. Né? Então, Arnaldo, fala. O Arthur seria vendido por mais do que o Palmeiras pagou ou não? Isso que eu não captei da notícia. Se vendeu por mais, ainda que tá tudo bem ainda. Exato. Sempre tem essa escusa, né? Assim como, mas a justificativa por pagar mais para recontratar o Arthur, o Arthur é melhor hoje do que era lá atrás, ele está mais maduro. Curiosamente, acho que ele foi superestimado no começo, né? Acho que ele foi superestimado ali. Acho que ele nunca jogou tanto informação do PVC. Informação do PVC sobre valores. O clube de São Petersburgo acena com 18 milhões de euros, que é o dobro do que o Palmeiras negociou com o Bragantino no começo do ano. Talvez já tivessem essa ideia de que isso poderia acontecer, né? Porque eu acho que o Arthur nunca jogou tudo aquilo que o Abel falou que ele estava jogando no Palmeiras. E também acho que não precisava ter sido escanteado dessa maneira nessa reta final. Agora, só uma palhinha rápida do que o Arnaldo falou. Eu acho uma miopia danada dos europeus, hein? E tanto que o que a gente está vendo agora em profusão são técnicos europeus vindo aqui para o futebol brasileiro, o Abel europeu, mas também o Pedro Caixinha e outros, elogiando a competitividade do futebol brasileiro, coisa que a gente sempre soube que existiu, né? Bom ou ruim é outra discussão, mas competitivo sempre foi, equilibrado sempre foi. E os caras também não sabiam nem disso, não chegou a internet na Europa nos últimos 30 anos, entendeu? Eu acho que tem uma miopia também do mercado europeu para o que acontece no Brasil. Vi isso lá na prática e é muito olhar para jogador e pouco olhar para competição, para treinadores e tal. Não estou justificando que os treinadores brasileiros sejam espetaculares e não sei o quê, mas o aceno da Europa é tão zero que também ninguém nem se esforça muito para ir. E essa do Galhardo não ter ido para um clube melhor europeu, ou é uma miopia coletiva, ou o empresário dele é muito ruim, ou ele que não quis nada também que não fosse Barcelona e Real Madrid, né? Assim, pode ser. Ele não quis nem o PSG, né? Diga lá. Não, só para falar do Arthur também, eu concordo quando o Arnaldo ele fala que o Palmeiras tem alguns erros, né, vários erros nas contratações. Outro dia eu estava pensando aqui também, tentando ver essa margem de acerto e tal. Eu fico na dúvida se tem algum outro time que acerta muito também aqui. A gente vai lembrar do Flamengo, praticamente todas as contratações, grandes contratações também. A última grande, que foi muita grana e deu certo, sei lá, foi o Arrascaeta. Porque o Gabigol veio emprestado e depois comprado, ok. E aí depois o Flamengo contratou o Vitinho recentemente, não deu certo. Contratou o Davi Luiz, não dá para dizer que deu certo. Varela não deu certo. O próprio Gerson ainda foi recontratado também. E esse tipo de recontratação é uma coisa que acontece com certa frequência, não
todos os dias, mas não é a primeira e não vai ser a última, né? Eu acho que o Arthur, quando ele foi vendido para o Bragantino, ele não estava sendo utilizado no Palmeiras, foi vendido por 7 milhões de euros, que eu acho que para aquela época era uma bela de uma grana. Ficou no Bragantino acho que foram 2 anos, né? Teve um papel de protagonista, é lógico que num time muito menor do que o Palmeiras, com muito menos pressão, mas que pôde se desenvolver. E quando foi recomprado pelo Palmeiras por 8 milhões de euros, ele começou muito bem e foi muito importante. Inclusive, foi um dos grandes problemas para o Palmeiras não ter passado contra o São Paulo, como o próprio Arnaldo lembrou. E agora vendido por 18 milhões de euros, que é o que o PVC disse, né? Eu acho que não dá nem para classificar isso como erro, e acho até que o Palmeiras não venderia se não fosse por um valor absurdo. Se fosse uma venda por 8 milhões de euros de novo, como o Palmeiras pagou, acho que o Palmeiras não venderia. Se vai vender, vai topar conversar, porque é um valor absurdo, dá quase 100 milhões de reais. 18 milhões de euros hoje dá 96 e poucos milhões de reais. É muita grana. Muita grana. Eu já, para vocês terem uma ideia, eu já achei meio estranho quando o Palmeiras não vendeu o Gustavo Gomes por 30 milhões de euros, de dólares, não lembro agora, mas o cara tem 30 anos. Mas ok, era um momento que o Palmeiras estava lutando pela Libertadores e estava ali na parte de cima da tabela do Brasileirão, mas eu já achei, 30 milhões de dólares é muita coisa. Agora, o Palmeiras recusar 18 milhões de euros pelo Arthur, que é um jogador de 25 anos e está no banco de reserva, seria uma loucura. E aí, só para não também falar que, né, o Abel não tem erro nenhum, eu acho que a grande questão do Abel com o Arthur foi que ele colocou o Arthur para o lado errado, para o lado que ele não gosta de jogar, para substituir a ausência do Dudu. Quando o Dudu saiu do time, ele falou, vou pôr o Arthur para lá. E aí tava na cara que essa não era a alternativa correta. O Arthur caiu de produção, depois ele jogou pela direita, mas por dentro, naquela meio estranha ali, aquele formato estranho com o Veiga um pouco aberto pela esquerda e tal, que também não deu certo contra o Boca Juniors, especialmente lá na Argentina. E aí de lá para cá ele perdeu espaço. Então assim, claro que tem uma queda de produção do Arthur, mas também tem um pouco do Abel Ferreira ter colocado ele no lugar errado para tentar substituir o Dudu, né? Mas de todo jeito eu acho que esse case do Arthur, assim, não acho que seja um negócio tão ruim assim, com tantos problemas pro Palmeiras, não. Lembrei outro jogador, outra contratação desastrosa, do Vidal pelo Flamengo também, foi um negócio. Não, tem um monte, mas, gente, não é? Não tô dizendo que é do Flamengo. Grande também hein? Pra caramba. Claro, eu não tô dizendo que é do Flamengo ou do Corinthians. Não, eu tô dizendo que é algo que acontece em geral. O São Paulo contratou 15 nomes nos últimos anos, 15 jogadores por ano. O Corinthians também. O Flamengo, eu lembrei esse porque o Flamengo tem margem de erro, tem muita grana e tem mais margem para errar. Então a gente vai lembrar do Vitinho, de vários outros jogadores. Mas o Palmeiras também errou com o Borja, errou com o Flaco Lopes. Não é uma questão de clube, é só uma questão mais de mercado de apostas que eu vejo mais erros do que acertos, especialmente nas mais caras. Não, diga aí, alguém chamou? Só para completar, na verdade, o Arthur é um caso específico porque ele diz muito sobre o momento da revolução da categoria de base do Palmeiras e do aproveitamento da categoria de base do Palmeiras no time principal. Essa é uma questão que a passagem do Abel também não elucidou completamente. Aliás, é uma grande discussão sobre a temporada que vem, para a reformulação que o Palmeiras fará. Porque o Arthur era um dos caras... E atenção, negócios com o Zenit, é melhor ter esclarecimentos. Já vimos cifras, detalhes, percentual de direitos. É bom ter um esclarecimento, porque sempre tem uma margem muito grande para lá e para cá. Não só com o Corinthians, que agora é falado, como foi com o Internacional, quando contratou o Yuri Alberto, etc. e tal. E a estrela do Zenit é o Claudinho, que o Palmeiras tentou contratar 20 vezes. O Flamengo também, que era o protagonista do Bragantino, e o Arthur era o coadjuvante. Muito provavelmente, o que eles estão tentando fazer é reeditar a dupla, né? O Claudinho com o Arthur. Só esse asterisco para valores envolvendo esse clube especificamente, porque, de fato, não é uma coisa muito transparente o que aconteceu com o Zenit nos últimos anos com o futebol brasileiro. Futebol brasileiro futebol, de uma forma geral, jogador de futebol é igual quadro, né? É igual obra de arte, né? Não tem tabela. Então, cada um, todo preço é justificável, né? Qualquer valor pago é justificável. E aí voa dinheiro para lá, na comissão, para cá, é a rachadinha, é isso, é aquilo. Realmente tá aí um problema, porque é um problema
no cenário de profissionalismo do futebol no mundo inteiro, com bilhões sendo movidos, a falta de transparência em relação a valores e a preços pagos e para onde vai o dinheiro é tremenda, né? Por mais que alguns O clubes Yuri sejam Alberto aí. custou 25 É, milhões de euros, Júlio. Isso mesmo, pois é. isso mesmo. Ainda que Temos uma alguns enquete lugares, aqui. alguns clubes Fala. são, né? Tem ação na bolsa, você tem que. É uma coisa um pouco mais séria, mas ainda assim, enfim. Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. A pergunta é a seguinte: o que acontecerá com o Abel Ferreira após o Brasileirão? Cumprirá o contrato no Palmeiras? Sairá do Palmeiras para o Catar? Ou sairá apenas para um time europeu? Sem colar, Danilo, você acha que está como essa votação? Eu não tenho a menor dúvida que a força da torcida pro Abel sair é gigantesca e tá ganhando que ele vai sair do Palmeiras. Não, mas para onde? Para o Catar ou para a Europa? Pro Catar, pro Catar. O que você acha, Arnaldo? Sem colar. Para a Europa. Júlio, sem colar. Está mutado novamente. Qual é a pergunta exata? A pergunta é: o que acontecerá com o Abel Ferreira após o Brasileirão? Cumprirá o contrato no Palmeiras? Sairá do Palmeiras para o Catar? Sairá apenas para um time europeu? Não, vai para o Catar. Acho que o povo está votando vai para o Catar. Qualquer um acertou, porque está rigorosamente empatado. Cumprirá o contrato no Palmeiras, 44%. Sairá do Palmeiras para o Catar, 45% agora. Sairá apenas para um time europeu, 11%. Agora, esse bafafá todo, sai Arthur, sai não sei quem, isso impacta no brasileiro? O Abel, nesse aspecto, ele faz questão de se esforçar para que não aconteça. Ele fala, só falo sobre esse negócio depois. Mas, Danilo, ele vem falando aí, não, eu tô de saco cheio do calendário, não sei o que vai acontecer, e e pelo menos ele vem dando uns recados. Sei lá se ele vai ficar, pode ser até que ele fique, mas que ele vem valorizando a presença dele aqui como um grande esforço, isso sem dúvida. Você acha que isso atrapalha? Ou faltando 4 jogos, com o Palmeiras com a mão na taça, não vai atrapalhar? Eu tenho cada vez mais entrado na tese defendido e concordado com a tese de quem fala que o Abel faz isso para desviar o foco, né? A gente vai ver. O Palmeiras tomou um sapeco do Flamengo de 3-0 no 3-0. Maracanã. A coletiva dele foi assim, ó, lisinha. Isso Não falou mesmo. nada. Falou de futebol, não deu piti, não falou nada. O Palmeiras ganhou o jogo seguinte. Ele estava se comportando como se ele tivesse sido assaltado à mão armada e o Palmeiras tivesse perdido de 12-0. E aí ficou, todos nós, a torcedor, a imprensa, todo mundo, ficou discutindo o Abel fica ou não fica por 10 dias e ninguém ficou lá falando que o Palmeiras é o favoritaço de novo para ganhar, favoritaço para usar a palavra do Arnaldo, para ganhar o Brasileirão de novo e tal, não sei o quê. Então no final eu acho que é um pouco, ele desvia um pouco do foco e ele consegue normalmente esse tipo de coisa. Blinda, né? Ele acaba blindando. Ele faz isso na beira do gramado quando xinga juiz e deixa que os seus jogadores não xinguem. Ele faz isso na hora de dar coletiva. Ele é esperto nesse ponto. Ele é uma bela de uma casca pro elenco. E acho que internamente ele conversa bem com os jogadores e deixa bem claro que isso não é a pauta para agora e tal. E, inclusive, é um problema que ele tem que lidar com o Gustavo Gomes, com o Zé Rafael, com o Rafael Veiga, com o Piquerez. Todos esses também tiveram propostas para sair. E estão lá até agora, né? Então eu acho que é um problema em comum que eles têm ali, e é o que o Abel ele só desvia o foco. Sinceramente, acho que isso não atrapalha nesse momento, até porque o Abel já está lá há 3 anos, e não é a primeira vez, como eu disse, não vai ser a última, é algo normal que o Abel faz e por enquanto está dando certo.